Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. Estamos na série Acelerando a Aprendizagem e o nosso tema de hoje é sobre os jogos. Vamos falar exatamente dos jogos mediados que aceleram a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. Antes de entrar exatamente no tema, eu quero só explicar para vocês, ou retomar, o que é mediar, né? Porque isso é fundamental. Afinal, nós vamos falar sobre os jogos mediados. Então, mediar é, preste bem atenção, fazer perguntas que vão exigir que a criança com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem pense. Então, não pode ser qualquer pergunta, porque essas perguntas que eu vou fazendo são perguntas que vão corrigindo as funções cognitivas que estão deficientes. Porque você sabe, não é a criança que está deficiente, são as suas funções cognitivas que não estão funcionando adequadamente. E por isso que ela não dá uma resposta também adequada. Ela não mostra o que ela sabe. Então, vejam bem, se a mediação, né, se as perguntas da mediação, elas vão corrigindo essas funções cognitivas deficientes, não pode ser qualquer pergunta. Tem que ser uma pergunta específica, certo? Que vai ativar aquela área cognitiva que não está funcionando adequadamente. Então, você tem que pensar mais ou menos assim, que ao mediar, você está aumentando o vocabulário da criança, porque afinal você está conversando com ela, está fazendo as perguntas, está gerando a necessidade dela também dar alguma resposta, desenvolve a motivação, que eu vejo que é algo muito legal na criança com deficiência, porque geralmente elas são desmotivadas. As perguntas que a gente faz são perguntas que vão motivar essa criança, vão ajudar ela a pensar. E são também perguntas que vão desafiar essa criança de algum modo, né? E o mais importante, que é algo que a criança com deficiência precisa muito, quando você faz a mediação, você cria o pensamento abstrato, porque as suas perguntas não são perguntas que estão ali de imediato. Por exemplo, que cor são esses Legos? Então, pela percepção, a criança vai me dizer vermelho, verde, azul, amarelo. Isso não é mediar. Por isso que mediar não é fazer qualquer pergunta. São perguntas específicas que vão ativar toda uma área que não está respondendo adequadamente, certo? Fora isso, né, que eu já falei da mediação, das perguntas, quando a criança ela é mediada, ela vai construindo nela mesma uma autopercepção de que ela é capaz, ou seja, ela é competente, porque a professora faz, ou a mediadora faz uma pergunta que, de uma certa forma, a gente já sabe que a criança sabe. E depois a gente vai fazendo outras perguntas mais desafiadoras, né? Então a criança vai construindo aquela ideia de que ela é capaz, que ela está participando, até porque na mediação não tem resposta errada. Porque a gente não se importa com a resposta. A gente quer saber, entender o processamento cognitivo para corrigir ele. Durante a mediação também, a criança é capaz de fazer várias transcendências, não é mesmo? De pensar em coisas ausentes. Isso contribui muito mesmo, tá? Mas sempre o seguinte: as perguntas que a mediadora faz num jogo, numa atividade qualquer, todas elas partem de um mapa cognitivo. Quando eu falo em jogo, eu não falo em jogo comprado, eu falo num jogo criado também.
Então vamos pensar, eu tenho esses potinhos aqui, ó, certo? Potinhos de sobremesa de plástico. Tem o branco também. Então, assim, ó, o que que eu posso fazer? Isso até me lembra aquelas atividades que geralmente a gente vê na internet, da criança usando uma pinça, por exemplo, para pegar a bolinha branca e botar dentro do cubinho branco, né? Dentro da cuba branca. Vermelha dentro da vermelha. Verde dentro da verde. E assim sucessivamente. Só que esse momento de concentração, de pegar na pinça, essa atividade só de pegar na pinça é só de pegar na pinça, é uma atividade motora. Para ela ser mediada, aí nós temos que fazer ela pensar sobre o que ela está fazendo, certo? Aí quando você faz a criança pensar sobre o que está fazendo, aí sim é uma atividade mediada. Então, quando eu vou trabalhar essa atividade de pegar algo da cor e botar no pote correspondente, ó, esse o amarelo é aqui, o azul é aqui, tudo material que eu tinha em casa. O verde é aqui, o vermelho e o branco, ok? Então, eu posso dizer assim, a criança aprendeu. E aí a tarefa está feita com boa execução, ok, ela sabe as cores, maravilha. Não precisa trabalhar mais. Isso aqui, ó, é só perceptivo. Ela correspondeu branco com branco, vermelho com vermelho e assim sucessivamente. Agora, a diferença que a mediadora faz é que ela, ao fazer essa tarefa, ela vai planejar quais são as operações mentais que estão envolvidas nessa tarefa e quais são as funções cognitivas. E a partir disso, então, é que ela vai gerar as perguntas, certo? Por isso que não pode ser qualquer pergunta. Tem que ser realmente perguntas que vão levar a criança a pensar e que vão levar a criança a corrigir as funções cognitivas. Dessa forma, então, você consegue acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. Mediar é isso. Agora, vamos pensar o seguinte: qual o objetivo de mediar um jogo? Qual o objetivo de mediar um jogo? Por que não deixa a criança brincar livremente com esse jogo? Olha, o jogo, quando ele é brincado livremente, ele é considerado como uma exposição direta. Então, nesse momento, a criança não está fazendo o processamento cognitivo que a gente deseja, que é aquele de corrigir as funções cognitivas. O maior propósito de mediar um jogo é ensinar a criança a enfrentar os desafios cognitivos e regular o seu comportamento. Então, assim, ó, eu não posso só usar o jogo como diversão ou como um passatempo, certo? Eu tenho que usar o jogo mediado para que a criança aprenda a pensar e mais, que ela consiga aplicar algumas estratégias que ela pensou sobre o jogo. E isso muda tudo. Vamos pensar o seguinte, ó, esse é um jogo que eu já acho que já mediei, já apresentei também, é um jogo do dominó. Ele é grande, ó, ele é bem grandão, certo? Mas vamos pensar o seguinte, eu posso deixar as crianças brincarem com o jogo de dominó. Mas essa pergunta é para você. Você sabe quais são as operações mentais que esse jogo trabalha? Ah, não, é só ir colocando igual com igual, igual com igual, e aí vai se chegando ao dominó. Não, o dominó é um jogo que trabalha o raciocínio lógico. Raciocínio lógico é uma das operações mentais consideradas complexas. Para trabalhar o raciocínio lógico, tem que identificar, comparar, classificar, analisar, levantar hipóteses.
certo? Fora isso, esse jogo ele também trabalha, né? Levantar hipóteses. Hipótese de quê? Será que quem está jogando comigo tem as peças, né? Tem o lado do dominó, tem a peça do dominó que eu estou precisando ou que eu vou colocar no jogo. Então, aí há algo a ser trabalhado pela mediadora que é fundamental, que é a tomada de decisão e a argumentação. Duas coisas que as nossas crianças com deficiência intelectual têm muita dificuldade. Por quê? Porque as funções cognitivas de entrada da informação, de elaboração da informação, não funcionam adequadamente. Então, é aí que nós temos que mexer. Aí é que nós temos que mediar. Então, todas as perguntas que eu vou fazer são perguntas que vão envolver essas funções cognitivas, essas operações mentais. Então, aqui no jogo, ou vamos pensar um outro jogo, tá? Um jogo talvez um pouco mais difícil, mais complexo, como o Cancan, né? Então, o Cancan, olha, cada número tem uma cor, cada símbolo tem uma cor. Então, aqui, ó, o que a criança tem que identificar no jogo do Cancan? Os atributos de cor, posição, valor. Agora, vamos pensar lá na alfabetização, por exemplo, né? Então, na alfabetização, a criança também tem que usar as mesmas operações mentais que usou no jogo. Então, perceba, tá? Que na alfabetização a gente usa a operação mental de identificação, por exemplo. Identificação de quê? Dos sons das letras, das formas das letras. Viram? É interessante que todas as operações mentais que você usa num jogo mediado, você também usa as mesmas no processo de alfabetização. Vamos lá no jogo. Olha, no jogo mediado, a criança percebe as regras, certo? E desenvolve a regulação do comportamento. Por quê? Porque ela tem que esperar a vez dela, ela tem que tomar decisão, mas essa decisão não pode ser de forma impulsiva, senão ela pode perder o jogo, então acaba controlando essa impulsividade. Viram a beleza que é trabalhar o jogo mediado? Então, assim, ó, fora isso, ainda tem a questão emocional, né? Então, tem a questão comportamental e tem a questão emocional. E aí vamos pensar o seguinte: por um jogo, você acaba trabalhando pré-requisitos da alfabetização e pré-requisitos para regular o comportamento. Com isso organizado, a mediadora, então, consegue acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. Por isso que é importante mediar o jogo. Agora você pode pensar assim: ah, mediar é a mesma coisa que jogar? Não sei não. Olha, qual exatamente é a diferença entre mediar e jogar? Existe uma grande lacuna entre essas duas questões, certo? Jogar pode estar muito vinculado à exposição direta. Então, você dá o jogo, você compra o jogo, dá o jogo e a criança brinca. Vai lá brincar. A criança brinca. Por que ela brinca? Olha, porque as cartas são diferentes umas das outras, é novidade. Tem outras cartas que são mais coloridas, certo? Então, isso é um atrativo. Mas só por ser um atrativo não quer dizer que a criança está trabalhando alguma operação mental ou função cognitiva. Não está. Isso que a gente chama de dar o jogo e brincar livremente é exposição direta. E isso não garante a correção das funções cognitivas, tá bom? O jogo, quando ele não é mediado, ele inclusive pode ser o desencadeador de frustração, briga, birra.
Por quê? A criança está cansada de perder, a criança está cansada daquele jogo, né? E o pai nem sabe, a mãe nem sabe, a professora nem entende. Ah, era um jogo, nem o jogo ele quer mais. É óbvio. Agora, no caso das crianças com TDAH, por exemplo, quando elas são mediadas pelo jogo, elas atingem níveis muito altos de controle do seu comportamento, mas precisa ser mediado. Jogar tem que ter uma intencionalidade, certo? Não pode se jogar livremente. Então, tem que estar claro para essa criança qual a intencionalidade da mediadora ao oferecer para ela um jogo. Para que essa criança se sinta recíproca a receber esse jogo, a pensar sobre o jogo, eu tenho que dizer qual é a minha intencionalidade. Se é diversão, se é aprender algo, eu tenho que deixar claro, certo? E aí, se eu tenho a reciprocidade, eu tenho a atenção e a concentração. Muitas pessoas reclamam: olha, ele não se concentra em nada, ele não tem atenção para nada, não é mesmo? Mas como que vai ter uma atenção se é algo que não leva ele a ter curiosidade, não é algo que desafia, não é algo de interesse? Então, assim, ó, cada jogo você tem que deixar claro qual a sua intencionalidade para obter a reciprocidade da criança. E com isso, a sua atenção e concentração. Agora, veja bem, pelo jogo mediado, também se obtém significado daquele jogo. Por que que nós estamos jogando? Por que que você está jogando esse jogo? Nem que o significado seja para me divertir com meu amigo, não importa. Então, mediar vai muito além do simples jogar. O jogar é jogar. Mediar é pensar sobre o que se está jogando. E aí, essa mediação pode ocorrer antes de jogar, quando está jogando ou depois de jogar, certo? Todos esses estímulos envolvidos no jogo constituem o ponto de partida, certo? Para uma reflexão cognitiva, ou seja, para eu fazer a criança pensar. Pensar além do jogo, né? Isso que é o legal, pensar além do jogo. A mediadora não dá respostas, mas direciona o tempo todo e também orienta essa criança, não para fazer o jogo, mas o processo cognitivo sobre o jogo. E aí é tudo diferente, né? Essa criança vai ter uma percepção clara sobre o que é para fazer, vai decodificar as instruções, identificar os dados relevantes, colher ou escolher alguma estratégia. E o melhor, quando esse jogo é muito bem mediado, ela faz algo impressionante, que é uma transposição ou uma transferência do que aprendeu no jogo para outros contextos. E é isso exatamente que acontece na alfabetização. Mas não é um jogo de juntar letrinha que vai fazer com que ela aprenda a ler e escrever. É você mediando o jogo de letrinhas. O jogo mediado, ele faz toda a diferença. Por quê? Porque ele acelera a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual, com dificuldades na aprendizagem. Você tem que pensar nisso, certo? Pegue agora todos os jogos que você tem aí na sua casa, separe para você aprender a mediar, certo? Agora eu quero dar para vocês, talvez explicar ou mostrar para vocês que aprender a mediar um jogo é realmente uma oportunidade muito boa para a gente corrigir as funções cognitivas deficientes. Tem mediadoras que elas se aperfeiçoam em trabalhar com jogos. E isso é muito gratificante.
eu, pessoalmente, adoro trabalhar os jogos. Então, se eu sei que aquela criança, aquela função cognitiva não está funcionando adequadamente, eu vou lá e escolho o jogo que trabalha essa função. A lógica é essa, exatamente essa. Se o meu aluno, se o meu estudante, se a minha criança, se o meu adulto que eu estou mediando, certo? Aquela área não está funcionando, eu vou gerar a necessidade. E como é que eu gero a necessidade? Provocando. Como é que eu provoco o cérebro? Fazendo perguntas que aquela área é responsável. Então, eu estou gerando a necessidade para que ocorra a plasticidade cerebral, a mudança, a transformação, né? Então, assim, ó, você tem que pensar que o jogo mediado é uma oportunidade, porque é um tipo de relação dialógica, interativa, planejada, intencional. E ela é exatamente voltada para corrigir essas funções deficientes. Então, por isso que é uma oportunidade. Jogando, a criança corrige as suas funções cognitivas. Olha, veja bem, a criança com deficiência intelectual, que brinca com o jogo mediado, ela começa a apresentar alguns comportamentos diferentes. Comportamentos que às vezes está retratado, vamos pensar assim, né? A gente vê num gesto, num olhar, numa fala. Por quê? Porque ela começa espontaneamente a corrigir seus próprios erros. Então você começa a mediar. E depois, nas próximas mediações, você já começa a ver que a própria criança se autocorrige. Olha que coisa bonita. Ou, por exemplo, ela fica mais precisa. Ela não faz de qualquer jeito. Ela diz: eu tenho que pensar. Espera um pouco, eu vou pensar primeiro. Olha que maravilha! Isso que eu estou falando para vocês são respostas que eu recebo, vídeos que eu recebo de crianças sendo mediadas e elas dão essas respostas. Espere. A criança tem uma tomada de decisão, ela não age mais por impulsividade, ou seja, quando ela toma decisão, ela, consequentemente, controla a sua impulsividade, não é mesmo? Outra coisa, a criança ela começa a tolerar mais a sua frustração, porque no caso do TDAH, ou uma criança com TEA, ou uma criança com TOD, às vezes, pela ansiedade, elas não toleram a frustração. E o jogo ensina elas a ter essa tolerância, certo? E com isso reduz, né, os números de cancelamento. Sabe aquela criança que está jogando? De repente ela se vê perdendo no jogo e ela joga tudo. Acaba com a brincadeira de todo mundo, ou bate num amigo, certo? Então, isso a gente tem uma redução enorme desse tipo de comportamento. Por quê? Com a mediação, com esse jogo mediado, o comportamento da criança começa a ser mais planejado. Aumenta a motivação pelo jogo, a criança fica mais curiosa, aumenta também a sua capacidade de atenção, concentração. E isso é maravilhoso, né? Outra coisa também é que essa criança ela fica mais disposta para lidar, além da frustração, com a própria dificuldade. Porque tem criança assim, ó, que lá na escola já falaram tanto que ela não sabe, que daí quando ela vê uma atividade que ela não sabe, ela diz: eu não sei, eu não sei. Então, com a atividade mediada, com o jogo mediado, ela começa a ter mais disposição para lidar com essa dificuldade. Geralmente ela diz assim: olha, eu acho que eu não sei, mas se você me ajudar, eu posso conseguir. Se ela não falar isso, a gente, né, as mediadoras falam isso. E aí a criança aceita o desafio, né? Agora pense o seguinte: tudo isso que eu falei até agora de mediar o jogo acelera a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou com dificuldades de aprendizagem. Pois você tem que pensar que há aí no jogo
e entre a criança e a mediadora, ou entre o jogo e a criança, há a mediadora que trabalha com os aspectos emocionais e a autoestima. Com isso, realmente a gente acelera a aprendizagem das crianças. Quando você aprende a mediar um jogo, você aprende a mediar todos os jogos. Todos os jogos. E aí, com apenas um jogo, você pode mediar de várias maneiras. Olha que maravilha! A criança não vai se cansar daquele jogo. Olha, esse joguinho aqui que tem rolando nas creches, que é o dos engenheiros, né? Que constrói lá, tem as casinhas, o reloginho, esse joguinho aqui é o engenheiro. Tem as pecinhas, tá? Isso aqui, ó, tem caixas e caixas nas escolas. Já tem jogo aqui, eu acho que tem mais de 50 anos no mercado, certo? Então, assim, como é que a gente faz com esse jogo? A gente distribui a caixa para as crianças fazer prédiozinho, casinha. Fazer casinha. Vamos fazer casinha. Aí cada um faz casinha, faz uma casinha, faz outra casinha. Daqui a pouco, o que está acontecendo? Estão jogando a madeirinha no outro. Então, assim, ó, quando você aprende a mediar, essa caixa aqui, ela ganha toda uma intencionalidade. E você vai usar esse jogo várias vezes e as crianças vão amar cada vez que você usar. Porque a gente usa o jogo a partir daquilo que a gente quer corrigir. Qual a função cognitiva que eu vou corrigir? Qual a operação mental que eu vou utilizar? Então, se eu for considerar as operações mentais, pá, dá para usar um monte de vezes. As funções cognitivas, mais um monte de vezes. E as crianças não vão enjoar do jogo, tá bom? Veja bem, nesse jogo aqui, que vocês... Deixa eu botar aqui. Né? Tem as partezinhas de baixo, tem os telhadinhos, ó, né? Que a gente vai montando os prédiozinhos, certo? Então, assim, ó, vamos pensar nesse jogo aqui em termos de função cognitiva de entrada da informação. Porque a entrada de informação, ela trabalha toda esse eixo, vamos pensar assim, da capacidade da criança explorar esse jogo. Em termos de cores, tamanho, formas, detalhamento, tá? Vamos pensar agora na fase de elaboração, quer dizer, a criança já explorou o jogo. Então, agora ela vai ativar algumas funções, certo? De projeção, solução, né? É entender o que é para fazer. Qual é o desafio que ela está sendo disposta aqui? Quais são as coisas mais relevantes? Quais são os dados mais relevantes, as cores mais relevantes, né? Ou não relevantes? Aí ela vai ter uma elaboração clara de uma estratégia cognitiva de como construir essa casinha. Então muda tudo, gente. E em termos de função cognitiva, ela não pode fazer de qualquer jeito. Ela não pode botar empilhar de qualquer jeito. Tem criança que empilha de qualquer jeito. Por quê? Por que não pode? Porque essa pecinha aqui é um relógio. E ele não pode ficar deitado. Tem que ficar sempre o 12, né, para cima. Isso é um dado relevante. Isso é um dado relevante para essa peça. Mas a criança só tem essa consciência se você fizer a entrada da informação, né? E na saída ela não pode botar de qualquer jeito, ela tem que pensar antes, tem que elaborar antes. Então, assim, ó, compreenda que para cada etapa, função cognitiva de entrada, elaboração, saída, há perguntas específicas para ativar aquela função cognitiva deficiente. Para isso, você não precisa comprar mais jogos. Você vai usar os jogos que você já tem, só que mediá-los, mediando.
Você não vai mais perder tempo, certo? Deixando a criança jogar livremente. Porque daí eu acho que é perder tempo. Aí você disse: "Ó, agora vamos ficar 45 minutos jogando". As crianças jogando. Quando elas estão brigando, é que a gente vamos guardar tudo aí, ó, e vamos sentar para fazer tarefa. Às vezes nem relaciona o jogo com a tarefa que estão fazendo. Então, para mim, é perder tempo. Lá no consultório, por exemplo, né? No consultório, às vezes você deixa lá a criança brincando com o jogo, não dá. Então, quando você aprende a mediar um jogo, você não perde mais tempo. E com isso você vai acelerar a aprendizagem de todas as crianças que você atender no seu consultório, por exemplo. Os jogos, eles não podem ser usados como um passatempo. O jogo é uma oportunidade para você desenvolver. Vamos pegar a criança com TEA, tá bom? Desenvolver 3 habilidades na criança com TEA ou com deficiência intelectual. Que habilidades são essas? De antecipar uma ação, planejar uma estratégia e controlar o comportamento. Olha que maravilha, não é mesmo? Então, eu não vou perder meu tempo dando jogo para as crianças. Eu posso mediar de forma coletiva e aquele jogo ganha um significado. As crianças fazem transcendência e eu ainda corrijo as funções cognitivas, certo? Então, isso é melhor ainda, não é mesmo? Uma intervenção mediada pelos jogos vai gradualmente aperfeiçoar as funções cognitivas e as funções metacognitivas, de forma que eu chamo autônoma. A criança vai, aos poucos, melhorando o seu funcionamento cognitivo. Começo a pensar, entender o que estão pensando, entender o que estão fazendo. Mas, para isso, é necessário uma sistematização do jogo. E como é que a gente faz a sistematização do jogo? A gente faz o mapa cognitivo. Porque o mapa cognitivo ele vai deixar claro se o Cancan é um jogo apto para eu trabalhar com essa criança que tem síndrome de Down e que tem uma função cognitiva de elaboração, por exemplo, né, que não está funcionando adequadamente. Então, hoje, eu não perco mais tempo com o jogo de exposição direta. Eu vou escolher um jogo para trabalhar com aquela criança, mas para corrigir aquela função, porque eu sei o que esse jogo trabalha. Então, as minhas perguntas vão ser direcionadas para isso, certo? Um beijo grande, gente. Gratidão por estarem aqui comigo.